Rapaziada, seguinte, Guinegão está valorizado no mercado? Está valorizado no mercado, é óbvio, todo mundo sabe. A questão aí é entender como as coisas devem funcionar e como vai ser a postura de cada um nesse momento. Pelas apurações que nós estamos tendo lá na Gazeta Esportiva, eu e o André Costa temos percebido, ou pelo menos é a minha percepção, de que o staff do jogador, né, claro que está feliz com essa valorização dele, com essas sondagens, o investimento que foi feito, de que maneira ele pode ser recompensado e tudo mais. E aí eu vou falar para vocês, é muito difícil que o Guinegão passe da janela de dezembro no Corinthians. É difícil, não é impossível, mas é difícil no modelo que temos hoje lá. O Corinthians ainda precisa vender jogador para bater meta de vendas. Essas metas, ela quando é colocada na previsão orçamentária, você pode bater de outra maneira. Vou dar um exemplo chulo aqui. Você tem uma meta de marketing de 100 milhões, tá? Um exemplo. E uma meta de venda de jogador de 100 milhões. Se você vender só 50, metade, mas a sua meta de marketing for de 100 e você conseguir 150, você perde a necessidade de bater aquela meta de venda de jogadores, porque você supriu essa ausência aqui na sua outra meta, no caso aqui é de marketing. Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem que às vezes você tem lá na previsão orçamentária, você tem uma meta estabelecida, mas que ela pode ser suprida de outra maneira, em outros setores, caso você alavanque além do que você projetou, tá certo? De qualquer maneira, não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas isso já aconteceu num passado recente, pode ser que aconteça, mas hoje a realidade diz que o Corinthians ainda precisa vender jogador. O Guinegão está muito valorizado. Me parece, eu tenho a sensação de que o staff dele vê com bons olhos uma venda no final do ano. Vê com muito bons olhos uma venda no final do ano. O Corinthians, por outro lado, não quer perder o jogador, quer vender caro. E aí é aquele velho entendimento entre clube e staff do jogador, que nem sempre falam a mesma língua. Vamos ver como é que eles vão se alinhar nesse sentido, ou se eles não vão se alinhar nesse sentido. Porque um pode falar, eu não quero vender, o outro pode falar, eu quero vender. Sabe? E aí, como é que vai ser? E aí, às vezes, as coisas se entendem e tudo mais. Às vezes, eles chegam a algum tipo de acordo, às vezes fica tudo numa boa e às vezes não fica. Às vezes rola a forçação de barra. Então, vamos aguardar e ver como que vai ser o andamento dessa história, porque neste momento, o entendimento que eu tenho é de que, cara, ele está muito valorizado, ele está sendo procurado, ele está sendo sondado, as pessoas estão procurando informações e cogitando propostas altas pelo Guinegão. Proposta de 15 milhões de euros do Zenit. Eu vi muita gente falar sobre isso. Nós, da Gazeta Esportiva, apuramos que essa proposta não existiu. Houve uma procura do Zenit, uma sondagem do Zenit em busca de informações do Guinegão. Houve uma reunião, uma reunião, mas houve um papo de, poxa, e 15 milhões de euros, a gente pensa em 15, o Corinthians, não, 15 eu não quero, e tudo mais, e vamos conversar, talvez a gente apresente uma proposta, isso. O que a gente soube é que o Zenit, assim como outros, acenaram com uma proposta, né? Deram ali, deixaram claro que gostam de jogador, que estão querendo saber mais e que têm interesse em fazer uma proposta. Mas essa proposta não foi colocada na mesa. A informação que eu tenho é que não chegou uma proposta de 15 milhões de euros na mesa do Corinthians para o Corinthians avaliar e aí, em tese, ter recusado essa proposta. Isso, na minha apuração, não aconteceu. Nem na apuração do André lá na Gazeta. Isso não aconteceu. Houve um papo, uma conversa, uma sondagem e tudo mais, mas meter a proposta na mesa não rolou. O Corinthians não recusou proposta pelo Guinegão. Essa é a informação que nós temos. E agora é entender o que vai chegar, porque o menino é bom de bola, o menino está muito valorizado e os clubes estão procurando pelo Guinegão, pelo staff dele, pelo Corinthians. Agora é entender o momento financeiro do Corinthians. Vai ser uma pena se ele for embora tão rápido assim. Se for, tem que ser por um valor muito alto. Se não, é melhor segurar, dar uma segurada nas pontas daqui das contas, paga de outra maneira, mas é melhor dar uma segurada porque o moleque é bom e vai se valorizar. Certo? Você pensa assim? Manda aqui nos comentários. Para mim, ele joga demais, cara. É muito interessante como ele é trombador, brigador, raçudo, mas
também é técnico, também sabe jogar, sabe abrir pelos lados, não é só jogador de área, dá assistência, tem cheiro de gol, cara, puta jogador interessante que o Corinthians tirou da base. Bom, e agora, falando em time, em futebol, vamos falar de Memphis Depay? Bom, vocês viram aí a polêmica que deu, o Memphis Depay fez um post, o Memphis também, olha, eu vou te falar, viu, complicado, não precisava desse post, no meu entendimento não precisava desse post. Às vezes também ele tem que entender, ele é um jogador de futebol, adora ser meio popstarzão, cara, entender que algumas coisas fazem parte, sabe? A partir do momento que ele vai para uma suíte daquela, posta uma foto daquela, isso gera repercussão, gera comentário, vai para uma revista, mexe até com outro mundo que não só do futebol, ele não sabe disso já? Então assim, aí fica incomodado porque foram pesquisar o valor da suíte, cara... Parece que ele começou ontem nisso. Então, assim, para mim um baita de um exagero, desnecessária a atitude do Memphis Depay, e é isso. Mas, a informação que eu vou dar para vocês, muita gente publicou que o Corinthians está gastando 8 milhões por mês com hospedagem para o Memphis Depay. Isso não é verdade. O valor não chega nem a R$500 mil, nem a R$500 mil, tá? É abaixo disso. A informação que eu tenho até que é abaixo dos R$400 mil por mês que o Corinthians gasta com hospedagem para o Memphis Depay. Portanto, esta informação de 8 milhões por mês para a hospedagem do Memphis Depay não é verdade, segundo a minha apuração. O valor é bem abaixo disso, é abaixo de R$500 mil o que o Corinthians gasta com ele de hospedagem, tá certo? Com ele, né? Com ele. Porque tem o assessor, a cozinheira, o motorista, tem mais um monte de outras coisas. Estou falando de hospedagem, o valor que o Corinthians gasta não é isso tudo aí que vocês estão pensando. Porque muita gente pegou a foto, qual é o hotel, fez um valor médio de quanto custa uma suíte e tudo mais, e não é assim que funcionam as coisas, tá? Jogaram um número ao léu e não é esse o número que está lá previsto em contrato e que sai do bolso do Corinthians para a hospedagem do Memphis Depay. Aliás, é bem abaixo disso. Então vamos lá, os números aqui, o Davi pegou uns números pra gente, o Klaus também, né, que vão ser os mesmos números, né? 35 jogos, 29 anos o Gabigol, tá? 35 jogos, 12 gols e 4 assistências pelo Cruzeiro. Foi titular em 18 partidas dos 35, tá? Os 35 jogos, titular em 18 partidas. Marcou o gol decisivo na vitória por 2-1 contra o Bahia, mas já encarava um jejum de 9 jogos sem gols. Último jogo como titular em 20 de julho, há quase 2 meses. Há quase 2 meses o último jogo do Gabigol como titular. Desde então só entra no segundo tempo das partidas. Jogou 113 minutos, né, somadas às últimas 5 partidas. Pouco mais de um jogo. 113 minutos é pouco mais de um jogo. Contrato até 12 de 2028, tá? Então olha só, vamos lá. Essa informação, uma matéria que me mandaram da CNN, e aí eu fui ver a matéria na verdade seria uma informação do Jorge Nicola. Lembrando, tá? Tá aqui no título para vocês, Gabigol no Corinthians em 2026, foi o que o Nicola, né, informou, tá? Matéria repercutida também pela CNN, e eu entrei em contato com as fontes do Corinthians e entrei em contato também com o Jorge Nicola, né? Eu falei, o que você deu de verdade? Ele falou que algumas pessoas no Corinthians gostam muito, né, do Gabigol, eu imagino quem seja, tá? O Osmar Stabile está mudando muito a diretoria, tá? Muita gente nova fazendo parte da diretoria do Corinthians, tá? E eu imagino quem seja, né, essa pessoa que gosta do Gabigol, tá? Não é o Osmar Stabile, não sei se o Osmar Stabile também não gosta, tá? Mas eu imagino quem seja, né, essa pessoa que gosta do Gabigol. E dentro do Corinthians, tá? Dentro do Corinthians eu não consegui confirmar a informação que há o interesse. Apenas uma pessoa, tá, que eu sei que gosta muito do Gabriel Barbosa no Corinthians, tá? A ideia dele no Corinthians. Mas, tá, tem um porém, né? Uma ideia de ir para cima do Gabigol não é se o Yuri sair, como disse aí
o meu querido Davi. Mas o que eu entendo, tá? O que eu entendo, porque dentro do Corinthians é se perder algum atacante. Para vir o Gabigol hoje, seria Yuri ou Memphis. Eu entendo o seguinte, é impossível jogar Memphis Depay e Gabigol no mesmo time, tá? Vou repetir, é impossível, tá? Impossível jogar Gabigol e Memphis Depay no mesmo time. Eles podem até cantar juntos, tá? Eles podem até fazer um rap. A matéria do Nicola diz que o Gabi seria uma opção mais barata para repor o Memphis. Isso. Exatamente, tá? Então, assim, Gabigol e Memphis Depay, vamos começar por aí. Esquece, tá? Esquece que para mim não vira, tá? Para mim não vira. A gente entende que futebol, eu falo muito isso para vocês, tá? Falo muito isso para vocês, que futebol é saúde física, né? Futebol requer marcação lá na frente. A gente vê o quanto o nosso querido Guinegão tem ajudado na marcação lá na frente, tem dificultado a saída de bola do adversário, tem feito o adversário muitas vezes isolar uma bola. Cara, e o Gabigol é preguiçoso. O Gabigol tem 4 jogos só como titular no Campeonato Brasileiro. Gabigol não é titular há 2 meses. Gabigol não marcava gols há 9 jogos. Enfim, e o Gabigol, esquece da vida, não custa 1 milhão. O Gabigol é um jogador de 2 milhões no mínimo, tá? Porque se fosse para ganhar 1 milhão, ele ficava no Flamengo. O Gabigol também é um cara que visa grana, e é direito dele, entendeu? É direito dele. Gente, deixa o like aí, pra gente aumentar a nossa audiência, vambora, tá? Enfim, eu acho que o Corinthians, e tem realmente quem gosta do Gabigol, eu tenho medo realmente, né, do Gabigol estar na pauta do Corinthians em 2026. Nós estamos falando de um jogador de 2,5 milhões por mês. Salve, fiel corintiana. Notícia rápida aqui da gente. O Van Dijk, né, aí da seleção holandesa, elogiou o Corinthians em entrevista, né, e disse que em breve, né, vai vir com a família pro Brasil, tá? Ele disse que falou com o Memphis Depay e falou que o Corinthians, né, em torcida, né, pelo que ele escutou, é implacável, tá? Ele também elogiou o Flamengo, né, porque jogou contra eles aí pelo Liverpool, né, no caso, mas tá vindo pro Brasil, tá? Imagina ele no timão, né, fiel? Enfim, seria ótimo, né, mas é só a lazer, tá?